Então, olha só, gente. Continuando nossa aula sobre o federalismo, agora avançando especificamente para a Federação Brasileira, né? Bem, eu já tinha comentado com vocês antes que o Brasil nem sempre foi um Estado federal. Ao contrário, o Brasil, ao longo de sua história, ele foi a maioria da sua história, né, por grande parte da sua história, um Estado unitário, seja como colônia de Portugal, seja como império. Assim, a maior parte da nossa história é como um Estado unitário, é como um Estado centralizado. Em certos períodos, o Brasil até teve governo próprio, mas não era um governo autônomo. Lembra que eu falei com vocês, aula retrasada, a diferença entre descentralização e desconcentração. A desconcentração até cria ou até designa uma autoridade local, mas essa autoridade local é subordinada à autoridade central. Na descentralização, que é o que propõe a federação, a autoridade local ela é autônoma. Bem, então o Brasil até experimentou alguns períodos de desconcentração de poder, mas isso não dava à autoridade local autonomia. Ao contrário, ela continuava subordinada à autoridade central. Não esqueçam de desligar o microfone. Bem, quando nós temos a proclamação da República, em 1889, um dos primeiros atos é a instituição da Federação Brasileira. Então, o Brasil dormiu monarquia, acordou república, e aí dormiu Estado unitário, acordou uma federação. E aí a federação, né, a primeira república, é uma república inspirada nitidamente em um modelo americano, em um modelo de organização de poderes americano, então, que estava baseado principalmente em uma forte descentralização de poder, com muitas atribuições entregues aos Estados-membros. Tanto é, comentei com vocês, né, que nós tivemos códigos de processo civil estaduais nesse primeiro período, né? Esse é um evento histórico muito sui generis no Brasil. Bem, e a partir daí, né, a federação passou por muitas mudanças, seja com períodos de baixíssima autonomia, até inexistente, né, como na época da ditadura Vargas. Na ditadura Vargas, nós tivemos não só o desrespeito à Constituição, mas nós tivemos um desrespeito à Federação Brasileira, né, com Vargas nomeando interventores. Mas, a partir de 88, nós temos um modelo consolidado de federação. Não é o melhor modelo possível, né? Nós sempre ouvimos falar isso, né? Então, o ministro da Economia, ele sempre enfatiza isso, que o Pacto Federativo, né, e muitos congressistas também destacam isso. O Pacto Federativo Brasileiro precisa ser revisto. Por quê? Porque ele a gente conversou ontem isso, ele é um federalismo com problema de simetria, porque nós tratamos igualmente todos, que não são iguais, todos os estados que não são iguais. Além disso, a União concentra muitas competências e muitas receitas, o que inviabiliza a gestão dos estados. Enfim, o Pacto Federativo Brasileiro, ele precisa ser revisto, e isso não é de hoje, isso já tem algum tempo. Bem, no entanto, hoje, independente dessas críticas, nós temos um Estado federal consolidado, né? Nós temos, então, um Estado federal, e aqui também sui generis nesse ponto, com 3 níveis, né? Comentei isso com vocês ontem também, com 3 níveis de governo, diferente das federações usuais, que são só 2 níveis. As federações usuais são União e Estados, o Brasil é União, Estados e municípios. Ok. Vamos para a Constituição, ver um pouquinho melhor sobre como funciona a federação. Federação Brasileira. Olha só, a Federação Brasileira, ela é prevista desde o artigo 1º da Constituição. Diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito, tem como fundamentos. E aí nós vimos isso semestre passado. Bem,
A Constituição desenvolve lá os princípios fundamentais, nós vimos isso, ela desenvolve os direitos fundamentais, até o artigo 14, principalmente, mas vai até o 17, ali com questões partidárias. A partir do artigo 18 da Constituição, nós começamos a organização do Estado brasileiro. A partir do artigo 18, então, a partir do artigo 18, eu tenho a estrutura do federalismo brasileiro. De novo, principalmente com a definição de competências. Competências para a União, para os municípios, competências que serão exercidas conjuntamente e o que não está de Estado é dos Estados. Tá bom? Bem, aí no artigo 18 nós temos o reforço a isso. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, 2, os Estados, 3, o Distrito Federal e 4, os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. A Constituição, então, ela vai dizer, realmente, nós temos três níveis de autoridade, e aqui ela lista 4 entes federativos, né? União, Estados, municípios e o Distrito Federal, que é um tipo de ente federativo híbrido ou sui generis, também como é chamado. Por quê? Porque o Distrito Federal ele é simultaneamente Estado e município. O Distrito Federal tem as duas naturezas, Estado e município. E aí, então, ele é um ser híbrido ou sui generis, né? Uma palavra bonita também, sui generis. Olha só, bora analisar então essa composição da Federação Brasileira e hoje nós vamos ver apenas a União. Gente, um cuidado muito importante que a gente tem que ter aqui é que a União existe em 2 planos, no plano interno e no plano internacional. No plano interno, gente, a União é uma pessoa jurídica de direito público interno. Vou colocar aqui, direito público interno. Vocês viram isso lá em Civil 1. Pessoas jurídicas de direito público interno, os entes, né, União, Estados, municípios, Distrito Federal, a administração pública indireta, né, autarquias, fundações, enfim. Vocês viram isso. Ela é um ente federativo. Atenção, tá? A União, ela não é o ente federativo, ela não é o Estado brasileiro, a União é um ou 2 entes federativos. Então, não confundam isso. A República Federativa do Brasil não é a União. Isso não são termos sinônimos. União e República Federativa do Brasil não são sinônimos. A União é um dos entes federativos, a República é a totalidade, ela é a integralidade do Estado brasileiro. Tá bom? Lembrem disso. União é um ente, República é esse conjunto, essa integralidade. Tá. Então, no plano interno, né, quando a gente analisa dentro do Brasil, a União ela é uma pessoa jurídica de direito público interno, 2 entes federativos que tem atribuição, aí a atribuição dela é essencialmente sobre o plano federal. União, plano federal, Estados, plano estadual, municípios, plano municipal. Tá, mas ela tem competência, e aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Ela tem uma dupla competência. Ela tem competência para legislar em matéria nacional e em matéria federal. Vou esconder de vocês. Matéria federal e matéria nacional. Qual é a diferença, gente, entre uma lei nacional e uma lei federal? O que vocês me diriam? O que difere uma lei federal de uma lei federal de uma lei nacional? Alguém saberia me dizer?
Vamos relembrar o exemplo que eu dei ainda há pouco sobre a legislação dos servidores públicos. E só isso, o João Gilberto colocou aqui a diferença. Uma lei federal, a diferença de uma lei federal para uma lei nacional é que a lei federal ela atinge apenas o âmbito federal, sem que atinja os outros âmbitos. Isso mesmo. Já a lei nacional, como completa a Dívia, muito corretamente, abrange todas as esferas. É isso mesmo. A lei nacional, gente, é uma lei que ela abrange todos os níveis, federal, estadual e municipal, ela abrange tudo. Uma lei federal é uma lei que se volta ao âmbito federal, apenas. Exemplo, a legislação dos servidores públicos. A 8.112, que é a lei que rege os servidores públicos, é uma lei federal de âmbito federal. Ela é uma lei que se volta à administração pública federal e aos servidores públicos federais. Eu sou um servidor público de Belém, do município de Belém. Aquela lei se aplica a mim? Não. Ah, professor, mas às vezes, quando tem lacuna na lei, a gente usa, ok, lacuna, ok, não tem problema não. Mas digo assim, tem um direito que o meu estatuto diz que eu não tenho, mas a lei federal prevê os servidores federais. Eu, servidor municipal, posso requerer aquele direito que está previsto para servidores federais? Resposta: não. Não pode. A lei federal, ela vale apenas para a esfera federal. Já uma lei nacional, como vocês comentaram, é uma lei que vale independente da esfera. Âmbito federal, estadual, municipal, não importa. Não importa. Essa lei alcança todos. Por exemplo, Código Penal é uma lei federal ou nacional? De âmbito federal ou de âmbito nacional? O que vocês me dizem? Código Penal do Brasil. Código Penal brasileiro é uma lei de âmbito nacional ou de âmbito federal? Muito bem, Raíssa, de âmbito nacional. Ou seja, ele alcança qualquer pessoa de qualquer esfera de poder. Então, por exemplo, um servidor municipal cometeu peculato, Código Penal brasileiro. O servidor estadual cometeu peculato, Código Penal brasileiro. O servidor federal cometeu peculato, Código Penal brasileiro. Ele alcança todos, independentemente da esfera. Essa lei nacional ela vai ser feita no âmbito da União, tá bom? Então, por isso que eu disse, tomem cuidado. É que a União ela exerce dois papéis. Desculpem. Ela exerce esse papel no âmbito federal e ela exerce esse papel no âmbito nacional. Ela exerce dois papéis simultaneamente. Às vezes dá até uma confusão isso, tá bom? A gente vai ver quando a gente for falar de competência legislativa concorrente, que isso dá um problema sem fim. Mas, enfim, a gente vai chegar lá, né? Por enquanto, é só precisa saber isso, tá bom? A União, ela atua no plano federal, mas ela tem as duas competências, tanto federal quanto nacional. Gente, e no plano internacional? Gente, no plano internacional, a União age em nome da República Federativa do Brasil. Posso sim, Vitor, sem nenhum problema. Olha só, quando você tem uma lei que ela é uma lei federal, é uma lei, a gente vai chamar assim, de âmbito federal, ela se aplica apenas à esfera federal do governo. Então, por exemplo, você quer, deixa eu pensar aqui no exemplo, processo administrativo interno, tá? Você quer entrar com recurso administrativo. Saiu, sei lá, recebeu uma infração administrativa num órgão federal, e aí você vai entrar com recurso dentro do órgão mesmo. Existe uma lei, aí vem, que regula no âmbito federal como funciona o processo administrativo. Ok?
Aí você vai num estado e você levou uma multa também no âmbito de um órgão estadual e você também quer recorrer administrativamente dentro do próprio órgão, impugnar lá a multa, impugnar o que foi feito. Existe uma lei, né, estadual que vai regular o processo administrativo nos órgãos estaduais. Quando você tem uma lei para o âmbito federal, uma lei para o âmbito estadual, isso significa que aquela lei que a União fez, ela tem apenas uma dimensão federal, ela aplica apenas na administração federal, apenas para a administração federal. Quando não existe uma lei paralela nos estados, essa lei que a União fez, ela é uma lei que abrange tudo. Então, chama de lei de caráter nacional. Um exemplo, Código Civil. Existem normas de direito civil estaduais? Não. Isso significa que essa legislação é uma legislação nacional, ela se aplica independentemente da esfera. Seja estadual, seja federal, seja municipal, ela se aplica a qualquer pessoa independentemente da esfera. Então, por exemplo, o governo, se bem que não seria um bom exemplo, né? Porque é contrato administrativo, mas vou usar aqui de uma forma, não recebam isso, não entendam isso de uma forma muito dogmática, tá? O governo federal vai fazer um contrato, aí tem as regras do contrato administrativo, mas aplicam também regras do direito civil, tá bom? Aplica o direito civil? Aplica, que é aplicável para a União, para o Estado e para o município. Então, se o município for fazer um contrato, se for aplicável o direito civil, é o mesmo direito civil que se aplica para todos. Não existe diferença de um nível para o outro. Tá bom? Quando a norma for federal, vai existir uma norma só para o âmbito federal, vai existir uma outra do Estado só para o âmbito estadual, e às vezes existem outras só para o âmbito municipal. Você ficou mais claro agora? A diferença? Perfeito. No plano internacional, gente, a União ela age em nome da República Federativa do Brasil. Eu disse ainda há pouco, elas não são a mesma coisa, tá? A República é o conjunto, a União é um dos entes. Mas quando a República Federativa vai se pronunciar externamente, quem se pronuncia é a União. Então, bora lá. Para você ficar mais claro isso. O presidente da República. Internamente, o presidente da República pode tomar uma decisão administrativa estadual? O que vocês acham? O presidente da República pode tomar uma decisão administrativa de nível estadual? Ó, Estado do Pará, você não vai fazer isso não, você vai fazer de outro jeito. Pode ser feito isso? O presidente pode determinar isso? Não. Porque em âmbito interno, ele administra e conduz a administração federal. Mas, quando ele vai para uma viagem oficial, por exemplo, ele não vai em nome da União, ele vai em nome do Brasil. Ele vai representando o conjunto inteiro da nação. Ok? Então, quando o Brasil, quando a República Federativa do Brasil vai agir externamente, quem age em nome dela é a União. E aí, quando eu digo a União, a gente pensa em autoridades federais. Presidente, ministros, presidente do Congresso, presidente do Supremo. Quando você tem, de novo, um pronunciamento internacional, quando o Brasil vai agir fora dele, quem o representa é a União, ou, gente, no mais comum do termo, as autoridades federais. São as autoridades federais que agem em nome do Brasil. Embora dentro do Brasil elas atuem apenas no plano federal. Tá bom? Vou confundir um pouquinho a cabeça de vocês, só um pouquinho. É por isso, gente, que às vezes dá um problema quando o Brasil assina um tratado lá fora.
Vocês vão ver muito isso em direito tributário e direitos humanos também. O presidente foi, assinou um tratado lá fora, veio, ratificou no Congresso e tal. Só que aí aqui dentro, o governo federal vai ter que cumprir, foi o próprio presidente que ratificou, mas o Estado, às vezes, ele disse, não, mas não fui eu que assinei esse tratado. Por que eu tenho que cumprir? Por que eu tenho que mudar o que eu faço por isso? Não fui eu que assinei o tratado? No plano, quando você tem essa decisão internacional, no plano interno é um pouquinho mais difícil de funcionar. Por quê? Porque no âmbito interno, o Estado diz assim, não, negativo, eu não vou aceitar essa ordem, porque quem manda no meu Estado sou eu, vai dizer a autoridade estadual. A gente vai ver como resolver essa confusão lá no direito tributário, lá nos direitos humanos, e talvez vocês vejam isso no direito internacional, tá bom? Mas, enfim, para a gente aqui no direito constitucional, só precisa saber isso. Internacionalmente, quem age é a União, em nome da República Federativa do Brasil, mas em âmbito interno, a União age no plano federal. Sim, gente, até aqui? Ou não? Espero que sim. Beleza. Gente, a União, ela exerce as suas atribuições sobre o território dos Estados-membros. A gente vai dizer assim, quem tem território é Estado-membro. O Estado-membro tem território. A União, ela exerce o seu poder sobre todos os territórios de todos os estados, mas ela mesma não tem um território. Aí você vai dizer assim, mas Helder, e o Distrito Federal? O Distrito Federal não é território federal? Não. Acabamos de ver aqui, lá no artigo 18, que o Distrito Federal ele é um ente federativo autônomo. O Distrito Federal é um ente federativo autônomo. Então, ele não é território federal. A União exerce os seus poderes sobre os territórios dos estados. Mas, se ela quiser, ela tem uma faculdade, ela tem um poder de quê? De criar territórios próprios, que são chamados territórios federais. Esses territórios não são estados. Eles podem se transformar em estados no futuro. Mas quando eles são criados para que a administração seja a competência da União. A própria União vai administrar aquela área vai ser dela, ela vai administrar. Pergunta, gente, existe território federal hoje? Existe território federal hoje? O que vocês me dizem? Enquanto vocês pensam, eu vou ler aqui o artigo 18, parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União, são da União, e sua criação, transformação em Estado, criar um Estado novo, ou fazer de voltar ao Estado de origem, serão regulados em lei complementar, ok? A Nívia diz que não tem mais território federal. Nívia está certa. Não existe hoje território federal. Não existe, tá? Não existe hoje território federal. Existia antes, sim, antes de 88 existiam alguns territórios federais. Um deles virou estado. Sabe qual foi? Aqui perto da gente. Um território federal que virou estado. Roraima, eu não lembro se Roraima chegou a ser território federal. Eu tenho a impressão que era, mas eu não tenho certeza, vou ser bem honesto contigo. Mas tem outro mais perto da gente. Amapá. O Amapá era território federal. O Roraima começou como território federal, mas eu acho que ela já tinha virado estado antes, Lívia, mas eu não tenho certeza também. Vou dar uma olhada, vou pesquisar para te responder. Mas Amapá não, Amapá ele foi território federal até 88. Aí, quando foi em 88, ele virou estado, tá bom? Hoje, o Amapá é estado. Outro território federal, até 88, Fernando de Noronha. Aí, quando foi em 88, Fernando de Noronha foi agregado a Pernambuco, tá bom? Antes era território federal, foi agregado a Pernambuco.
Então, de novo, esse território não é um Estado-membro, mas pode vir a ser. Onde é a sede da União, gente? A sede da União é Brasília, que também é a capital do Brasil, né? Sede da União e capital federal, capital da República. É Brasília. Gente, um cuidado aqui, tá bom? Brasília não é juridicamente uma cidade. Brasília não é juridicamente uma cidade, nem um município. Juridicamente, o município vai ter uma organização própria e a cidade ela vai ser um núcleo urbano, geralmente a sede do município, tá bom? O Distrito Federal não tem municípios, não tem municípios. Se não tem municípios, juridicamente não vai ter uma cidade. Embora o pessoal até chame de cidade satélite, tá? Mas Brasília é, na verdade, um setor administrativo do Distrito Federal. É só uma área do Distrito Federal, Brasília, tá bom? Aí você vai dizer, professor, mas geograficamente Brasília é uma cidade, porque Brasília é um núcleo urbano e tal, adensado, enfim, você vai dar os conceitos geográficos. Ok, geograficamente Brasília pode ser uma cidade, sem nenhum problema, mas juridicamente ela não se encaixa como um município, então, consequentemente, não vai se encaixar como uma cidade, como um núcleo urbano, que geralmente é a sede do município. Ok. Então, Brasília é a capital da República e a sede da União. Artigo 18, parágrafo 1º, Brasília é a capital federal. Gente, última coisa para a gente finalizar a aula. As competências legislativas e materiais da União estão explicitamente previstas na Constituição, que nós vamos ver, tá bom? Nas próximas aulas. As competências que não estiverem atribuídas a ela ou aos municípios são dos Estados-membros. Quer dizer assim, tudo que não for da União sobra para os Estados. Então, nós vamos ver que as competências da União estão sempre explicitamente previstas na Constituição. Gente, dúvida até aqui?